O salão de baile da mansão Hartley cintilava sob a luz de centenas de velas, seus lustres de cristal refletindo o brilho das joias e o fulgor dos olhares escondidos por trás de máscaras ornamentadas. Lady Amelia Blackwood, com seus cachos dourados cascateando sobre os ombros delicados, ajustou nervosamente sua máscara de penas de pavão. Seus dedos, cobertos por luvas de seda branca, roçaram o colar de pérolas em seu pescoço, a última relíquia genuína de uma fortuna há muito perdida. O coração de Amélia batia acelerado, não pela excitação do baile, mas pelo medo constante de ser descoberta. Cada sorriso gracioso, cada aceno elegante era uma performance cuidadosamente ensaiada. Por trás da fachada de riqueza e sofisticação, escondia-se uma verdade amarga. A nobre família Blackwood estava à beira da ruína. Lady Amélia! Uma voz profunda e aveludada a chamou por trás, fazendo-a se virar com um sobressalto. Diante dela estava uma figura imponente, vestida em um fraque negro impecável. A máscara prateada cobria metade de seu rosto, mas não conseguia ocultar a intensidade de seus olhos azuis acinzentados. Era o Duque de Thornbury, Lord James Ashworth, conhecido tanto por sua astúcia nos negócios quanto por sua frieza nas relações sociais. Milord! Amélia fez uma reverência graciosa, lutando para manter a compostura. Que prazer inesperado! James inclinou levemente a cabeça, seus olhos percorrendo o rosto de Amélia com um interesse que a fez corar por baixo da máscara. O prazer é todo meu, Lady Amélia. Pergunto-me se me concederia a honra desta dança. Enquanto ele a conduzia para o centro do salão, Amélia sentiu o peso dos olhares curiosos sobre eles. O toque firme da mão de James em sua cintura enviou um arrepio por sua espinha, uma mistura de apreensão e uma emoção que ela não ousava nomear. A orquestra iniciou uma valsa suave, e eles começaram a se mover em perfeita sincronia. James a guiava com uma graça surpreendente para um homem conhecido por sua rigidez. Devo dizer, Lady Amélia, James murmurou, inclinando-se ligeiramente, que sua presença ilumina este salão esta noite. Amélia sentiu o rubor se espalhar por suas bochechas. Milord é muito gentil, ela respondeu, sua voz mal passando de um sussurro. Não é gentileza, mas simples constatação, ele retrucou, um leve sorriso curvando seus lábios. Embora eu me pergunte... O coração de Amélia falhou uma batida. Sim? Se o brilho que vejo em seus olhos é de genuína felicidade ou... Ele fez uma pausa, seus olhos penetrantes parecendo ler sua alma, ou se é apenas mais um reflexo cuidadosamente polido. Amélia sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Será que ele sabia? Será que sua cuidadosa fachada estava se desmoronando? A música chegou ao fim. E James a conduziu para fora da pista de dança, para um canto mais reservado do salão. Lady Amélia, ele disse, sua voz baixa e intensa. Creio que temos muito a discutir. Talvez possamos nos encontrar amanhã, no jardim de rosas de sua propriedade. Amélia assentiu mecanicamente, seu mundo girando. Enquanto observava o duque se afastar, ela sabia que sua vida estava prestes a mudar. O que o amanhã traria? Ruína ou salvação? Amanhã chegou com uma mistura de apreensão e curiosidade para Lady Amélia Blackwood. O orvalho ainda cobria as pétalas das rosas quando ela adentrou o jardim, seu refúgio, e, ironicamente,
uma das últimas partes verdadeiramente esplêndidas de sua propriedade em declínio. O ar fresco da manhã carregava o perfume doce das rosas, mas nem mesmo essa fragrância familiar conseguia acalmar os nervos de Amélia. Suas mãos tremiam levemente enquanto ajustava as pregas de seu vestido de musselina, escolhido cuidadosamente para parecer elegante, mas não ostensivo. Controle-se, Amélia, murmurou para si mesma, respirando fundo. Você enfrentou coisas piores. Lord James Ashworth surgiu na curva do caminho, sua figura alta e imponente contrastando com a delicadeza do jardim ao seu redor. Sem a máscara do baile, Amélia pôde ver claramente suas feições fortes e decididas, os olhos azuis acinzentados que pareciam penetrar sua alma. Lady Amélia. Ele a cumprimentou com uma reverência leve, sua voz profunda enviando um arrepio involuntário pela espinha dela. Agradeço por me receber em seu encantador jardim. Amélia fez uma mesura graciosa, lutando para manter a compostura. É um prazer, milord. Espero que o encontre ao seu agrado. James deu alguns passos, seus olhos percorrendo as roseiras cuidadosamente podadas e os caminhos bem cuidados. É verdadeiramente magnífico. Devo admitir que estou surpreso. Não esperava encontrar tal esplendor. Ele deixou a frase no ar, e Amélia sentiu seu coração acelerar. Havia uma insinuação em suas palavras, um conhecimento velado que a deixou em alerta. Milord é muito gentil, ela respondeu cautelosa. Mas certamente não veio até aqui para discutir jardinagem. Um sorriso enigmático curvou os lábios de James. Perspicaz como sempre, Lady Amélia. Não, de fato, tenho um assunto mais delicado para discutir. Ele ofereceu seu braço, e Amélia o aceitou hesitante. Enquanto caminhavam pelo jardim, o silêncio entre eles era carregado de tensão não dita. Finalmente, James parou perto de um banco de pedra, convidando-a a sentar-se. Ele permaneceu de pé, suas mãos cruzadas atrás das costas, a postura rígida traindo sua própria inquietação. Lady Amélia, ele começou, sua voz baixa e intensa. Estou ciente da situação delicada em que sua família se encontra. O sangue gelou nas veias de Amélia. Era seu pior pesadelo se materializando. Eu não sei do que está falando, milord. Ela gaguejou, tentando manter a fachada. James ergueu uma sobrancelha. Vamos dispensar as pretensões, não acha? Sei que os Blackwood estão à beira da ruína financeira. Sei dos empréstimos, das hipotecas, das joias vendidas. Sei de tudo. Amélia sentiu como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Lágrimas ameaçaram brotar em seus olhos, mas ela as conteve ferozmente. E o que pretende fazer com essa informação, milord? Expor-nos? Destruir o pouco que nos resta? Para sua surpresa, James se ajoelhou diante dela, tomando suas mãos nas dele. Seus olhos, geralmente frios e calculistas, agora brilhavam com uma emoção que ela não conseguia decifrar. Não, Lady Amélia. Vim oferecer uma solução. Um arranjo, se preferir. O coração de Amélia disparou. Que tipo de arranjo? James respirou fundo, como se reunindo coragem. Um casamento. Entre nós dois. Amélia ofegou, chocada. Um casamento? Mas por quê? É simples, James explicou, sua voz agora mais suave. Você precisa de segurança financeira e proteção social. Eu preciso de uma esposa que possa navegar pelos círculos sociais com graça e inteligência. Juntos, poderíamos ser uma força a ser reconhecida. Amélia piscou, atordoada. Está me propondo um casamento de conveniência? Sim, James assentiu. Mas também ofereço minha amizade, meu respeito e minha lealdade. Não é uma proposta romântica, admito.
Mas acredito que poderíamos construir uma parceria forte e mutuamente benéfica. O mundo de Amélia girava. Era uma saída para seus problemas, uma chance de salvar sua família da ruína completa. Mas a que custo? Casar-se sem amor, viver uma vida de aparências. Eu. Eu preciso de tempo para pensar. Ela sussurrou, sentindo o peso da decisão sobre seus ombros. James se levantou, soltando suavemente suas mãos. Compreendo. Não espero uma resposta imediata, mas peço que considere cuidadosamente Lady Amélia. Esta pode ser a única chance de salvar o legado de sua família. Enquanto o observava se afastar pelo caminho de cascalho, Amélia sentiu-se dividida entre o alívio e o desespero. A proposta de James oferecia salvação, mas exigia que ela sacrificasse seus sonhos de um casamento por amor. As rosas ao seu redor, outrora um símbolo de beleza e refinamento, agora pareciam zombar de sua situação. Belas por fora, mas ocultando espinhos afiados. Assim como ela, mantendo uma fachada de esplendor enquanto lutava com a dura realidade por baixo. Com o coração pesado e a mente em turbilhão, Amélia se viu diante da decisão mais difícil de sua vida. Aceitar a proposta de James significaria segurança, mas a que custo para seu coração? Os dias que se seguiram à proposta de James foram um turbilhão de emoções para Amélia. Ela vagava pelos corredores da mansão Blackwood como um fantasma, seu rosto pálido e olhos distantes refletindo a tempestade interior que a consumia. Numa tarde particularmente sombria, Amélia se encontrou no escritório de seu pai, Lord Henry Blackwood. O cômodo, outrora símbolo do poder e influência dos Blackwood, agora parecia uma sombra do que fora. As estantes de mogno, antes repletas de livros raros, estavam meio vazias, muitos volumes vendidos para pagar dívidas urgentes. Pai, Amélia começou, sua voz trêmula. Preciso de seu conselho. Lord Henry ergueu os olhos dos papéis em sua escrivaninha, o cansaço evidente em cada linha de seu rosto envelhecido. O que a perturba, minha querida? Amélia respirou fundo, reunindo coragem. O Duque de Thornbury me fez uma proposta de casamento. O som da pena de Lord Henry caindo no chão ecoou no silêncio que se seguiu. O Duque? Mas como? Por quê? Ele sabe, pai. Amélia sussurrou, lágrimas ameaçando cair. Sobre nossa situação. Ele oferece uma aliança, uma chance de salvar nossa família. Lord Henry se levantou abruptamente, seu rosto uma máscara de choque e vergonha. Meu Deus, Amélia, eu falhei com você, com todos nós. Amélia correu para abraçar seu pai, sentindo o tremor em seu corpo. Não, pai, você fez o melhor que pôde. Por longos momentos ficaram assim, pai e filha unidos em seu desespero. Finalmente, Lord Henry se afastou, segurando Amélia pelos ombros. E o que você pensa dessa proposta, minha querida? Amélia desviou o olhar, sua voz quase inaudível. Eu não o amo, pai, mas talvez seja a nossa única chance. Lord Henry fechou os olhos, a dor evidente em cada linha de seu rosto. Oh, minha doce Amélia, eu sonhei com um futuro tão diferente para você. Um casamento por amor, não por necessidade. Eu sei, pai. Amélia respondeu, forçando um sorriso trêmulo. Mas talvez o amor possa crescer com o tempo. Nos dias que se seguiram, a notícia do noivado entre Lady Amelia Blackwood e o Duque de Thornbury se espalhou como fogo pela sociedade londrina. Os salões zumbiam com especulações e fofocas, alguns expressando surpresa, outros inveja, e alguns poucos lançando olhares de suspeita.
O dia do casamento amanheceu claro e frio, um contraste cruel com o turbilhão de emoções que agitava o coração de Amélia. Enquanto sua criada ajustava o véu de renda sobre seus cachos dourados, Amélia encarava seu reflexo no espelho, mal reconhecendo a mulher que a encarava de volta. "Está linda, milady!" sussurrou a criada, seus olhos brilhando de admiração. Amélia forçou um sorriso. "Obrigada, Mary. Você poderia me dar um momento a sós?" Assim que a porta se fechou, Amélia deixou as lágrimas que havia contido por tanto tempo finalmente caírem. Ela chorou por seus sonhos perdidos, pelo peso da responsabilidade que carregava e pela incerteza do futuro que a aguardava. Um suave bater na porta a trouxe de volta à realidade. Secando rapidamente as lágrimas, ela se recompôs. "Entre." Para sua surpresa, foi James quem entrou, impecável em seu traje de casamento. Seus olhos se arregalaram ao vê-la, uma emoção indescritível passando por seu rosto normalmente impassível. "Lady Amélia", ele disse suavemente. "Eu vim ver se está tudo bem." Amélia sentiu seu coração acelerar. Era contra todas as tradições que o noivo visse a noiva antes da cerimônia. "Milord, não deveríamos..." James ergueu uma mão, interrompendo-a gentilmente. "Eu sei, mas senti que precisávamos deste momento. Longe dos olhares e expectativas de todos." Ele se aproximou, seus olhos fixos nos dela. "Amélia, sei que este não é o casamento com que você sonhou. Sei que estou pedindo muito de você. Mas quero que saiba... Prometo fazer tudo ao meu alcance para ser um bom marido. Para tornar isso mais do que apenas um acordo." Amélia sentiu algo mudar dentro dela. Pela primeira vez, viu vulnerabilidade nos olhos de James, uma sinceridade que a tocou profundamente. "James", ela disse, usando seu primeiro nome pela primeira vez, "eu agradeço. E prometo fazer o mesmo. Talvez possamos construir algo verdadeiro a partir disso." Por um momento ficaram ali, olhando um para o outro, um entendimento silencioso passando entre eles. Então, com um aceno respeitoso, James se retirou, deixando Amélia com um novo senso de propósito e, talvez, uma centelha de esperança. Minutos depois, ao caminhar pelo corredor da igreja, Amélia não via as centenas de rostos que se viravam para admirá-la. Seus olhos estavam fixos em James, esperando no altar. E enquanto trocavam seus votos, suas mãos unidas e olhares conectados, Amélia sentiu que, talvez, este não fosse o fim de um sonho, mas o início de algo novo e inesperado. O duque e a duquesa de Thornbury deixaram a igreja sob uma chuva de pétalas de rosa, enfrentando juntos o futuro incerto que os aguardava. Os primeiros raios do sol da manhã se infiltravam pelas cortinas de seda do quarto ducal, lançando um brilho dourado sobre o rosto adormecido de Amélia. James, já desperto há algum tempo, observava sua esposa com uma mistura de curiosidade e algo que ele ainda não conseguia nomear. 3 semanas haviam se passado desde o casamento, e a vida na propriedade Thornbury estava longe de ser o que Amélia havia imaginado. As noites eram passadas em quartos separados, os dias em uma dança cuidadosa de cortesia e distância. No entanto, havia momentos, breves e inesperados, em que algo mais parecia surgir entre eles. Amélia se mexeu, seus olhos se abrindo lentamente. Por um instante, ao ver James, um sorriso suave e sonolento curvou seus lábios, antes que a realidade de sua situação a atingisse e ela se sentasse abruptamente. "Bom dia, milord", ela disse, puxando os cobertores até o queixo. "Eu não esperava vê-lo aqui."
James se levantou da poltrona onde estivera sentado. Perdoe-me pela intrusão, Lady Amélia. Eu vim para discutir alguns assuntos e, bem, confesso que me distraí. Um rubor delicado tingiu as bochechas de Amélia e ela desviou o olhar. Que assuntos seriam esses? Recebi uma carta esta manhã, James explicou, sua voz assumindo um tom mais formal. Parece que teremos convidados em breve. Lord e Lady Rutherford expressaram o desejo de nos visitar. Amélia sentiu um frio na boca do estômago. Os Rutherford eram conhecidos por sua língua afiada e olhos atentos a qualquer sinal de escândalo. Entendo. Quando devemos esperá-los? Em 3 dias, James respondeu, observando atentamente a reação de Amélia. Sei que é um aviso curto, mas... Não se preocupe, milord. Amélia o interrompeu, forçando um sorriso. Garantirei que tudo esteja perfeito para sua chegada. James hesitou por um momento, como se quisesse dizer algo mais. Mas então, com um breve aceno, ele se virou para sair. Na porta, no entanto, ele parou. Amélia, ele disse suavemente, usando seu primeiro nome, algo raro entre eles. Você não está sozinha nisto. Somos uma equipe agora, lembra-se? Com essas palavras, ele saiu, deixando Amélia com um turbilhão de emoções. Confusa, ela se levantou e caminhou até a janela, observando os jardins impecáveis da propriedade Thornbury. Os dias que se seguiram foram um frenesi de preparativos. Amélia mergulhou no trabalho, supervisionando cada detalhe, desde o menu até a disposição dos quartos de hóspedes. Era uma distração bem-vinda de seus pensamentos conflitantes sobre James e seu casamento. Na noite anterior à chegada dos Rutherford, Amélia se encontrou na biblioteca, revisando pela 100ª vez os detalhes para o dia seguinte. Tão absorta estava em seus pensamentos que não percebeu James entrar até que ele falou. Você deveria descansar, ele disse gentilmente, fazendo-a saltar de surpresa. James, eu... Estava apenas verificando alguns detalhes finais. Ele se aproximou, seus olhos percorrendo as anotações espalhadas sobre a mesa. Você tem feito um trabalho admirável, Amélia. A propriedade nunca esteve tão bem organizada. Amélia sentiu um calor inesperado com o elogio. Obrigada. Eu quero fazer jus ao título de Duquesa de Thornbury. James a observou por um longo momento, uma emoção indescritível em seus olhos. Você já faz, Amélia, mais do que você imagina. Houve um momento de silêncio entre eles, carregado de algo não dito. Então, James pigarreou, quebrando o encanto. Há algo que preciso lhe contar, ele disse, sua voz assumindo um tom mais sério. Sobre os Rutherford e sua visita. Amélia sentiu seu coração acelerar. O que seria? James hesitou, como se pesando suas palavras. Eles não vêm apenas por uma visita social. Lord Rutherford. Ele tem informações sobre alguns investimentos que fiz. Investimentos que, se bem-sucedidos, poderiam não apenas restaurar a fortuna dos Blackwood, mas duplicá-la. Amélia ofegou, seus olhos se arregalando. Mas por que não me contou antes? Porque é arriscado, James admitiu, passando a mão pelos cabelos em um gesto raro de nervosismo. Se der errado, poderíamos perder tudo. Eu não queria lhe dar falsas esperanças. Amélia se levantou, aproximando-se de James. Pela primeira vez desde que se casaram, ela viu verdadeira vulnerabilidade em seus olhos. James, ela disse suavemente, tocando seu braço. Somos uma equipe, lembra? Você não precisa carregar esse fardo sozinho. Ele cobriu a mão dela com a sua, o toque enviando arrepios por ambos. Você tem razão.
Eu deveria ter confiado em você desde o início. Naquele momento, algo mudou entre eles. O muro de formalidade e distância que haviam construído começou a desmoronar, revelando duas pessoas que, apesar das circunstâncias de seu casamento, talvez não fossem tão diferentes afinal. Vamos enfrentar isso juntos, Amélia disse, sua voz firme, seja qual for o resultado. James assentiu, um sorriso iluminando seu rosto. Juntos! Ele concordou. Enquanto deixavam a biblioteca lado a lado, ambos sentiram que algo novo e inesperado estava nascendo entre eles. O futuro ainda era incerto, mas pela primeira vez desde seu casamento, eles o enfrentariam verdadeiramente unidos. A manhã da chegada dos Rutherford amanheceu com uma névoa suave envolvendo a propriedade Thornbury. Amélia observava pela janela de seu quarto enquanto a carruagem dos visitantes se aproximava pela longa alameda de carvalhos centenários. Seu coração batia acelerado, uma mistura de ansiedade e determinação pulsando em suas veias. Um suave bater na porta a tirou de seus pensamentos. "Entre!" ela chamou. Virando-se para ver James entrar, impecavelmente vestido em um fraque azul marinho que realçava seus olhos. "Está pronta?" ele perguntou, sua voz gentil, mas com uma nota de tensão subjacente. Amélia assentiu, alisando as pregas de seu vestido de seda. "Tão pronta quanto posso estar." James se aproximou, tomando as mãos dela nas suas. O gesto inesperado e íntimo fez Amélia prender a respiração. "Lembre-se", ele disse suavemente, "somos uma equipe. Não importa o que aconteça lá embaixo, estamos nisso juntos." Por um momento, eles ficaram assim, olhos nos olhos, mãos entrelaçadas. Amélia sentiu algo mudar dentro dela. Uma onda de calor que não tinha nada a ver com nervosismo e tudo a ver com a proximidade de James. O som distante de rodas na gravilha quebrou o encanto. James soltou suas mãos, mas não antes de dar um aperto reconfortante. "Vamos!" Os convidados estão chegando. Amélia será uma boa anfitriã? Será que esse amor vai crescer com o tempo? Continua no próximo vídeo.